Imagine por um momento, você está em busca da verdade absoluta sobre a existência de Deus. Perguntas surgem sobre a realidade, o universo e nosso lugar aqui. Essas são questões que ressoam desde a antiguidade, e hoje a maneira como as respondemos ainda divide crenças, conceitos e filosofias. Nesse vídeo, vamos nos aprofundar em um tema que desafia e convida à reflexão: ateísmo e agnosticismo, duas visões que questionam a fé, a razão e a nossa compreensão do divino. São visões complementares ou completamente contraditórias. E a última ideia que vamos explorar será a mais poderosa de todas. Então fique conosco até o final para uma revelação surpreendente. Antes de mergulharmos nessa análise, não se esqueça de se inscrever no canal Além da Bíblia Cortes, deixar seu like e compartilhar sua opinião nos comentários. Esse tema é complexo e sua participação é muito bem-vinda. Vamos explorar conceitos profundos e revelações que podem transformar sua visão sobre a história dessas crenças. Está preparado? Vamos começar. Para entendermos a fundo o ateísmo e o agnosticismo, precisamos definir esses termos com clareza. O ateísmo, de forma simples, é a negação da existência de Deus ou de deuses. Historicamente, o termo surgiu de uma visão crítica e de oposição à religião organizada, especialmente ao longo dos séculos de avanço científico e questionamento da autoridade eclesiástica. Ateus argumentam que não há evidências para a existência de um ser superior, e muitos se alinham com a visão de que tudo o que existe pode ser explicado pelo conhecimento empírico, pela ciência e pela observação racional. A ciência moderna, desde o Iluminismo, tem sido aliada daqueles que negam a existência divina. Nomes como Charles Darwin e Stephen Hawking são muitas vezes associados a essa corrente de pensamento, pois suas contribuições científicas forneceram alternativas explicativas para fenômenos que antes eram atribuídos ao divino. A evolução e a cosmologia moderna nos mostraram uma maneira de ver o mundo sem recorrer a uma entidade sobrenatural. Ateus, portanto, sustentam que, sem evidências claras de um Criador, a hipótese de Deus se torna desnecessária. Por outro lado, temos o agnosticismo, uma visão frequentemente mal compreendida. Agnósticos não negam necessariamente a existência de Deus, mas defendem que o conhecimento sobre o divino está além da nossa capacidade humana de compreensão. É uma postura de dúvida, uma afirmação de que não há certeza possível sobre o que está além da experiência e da razão humana. O termo agnóstico foi cunhado pelo cientista Thomas Henry Huxley, que acreditava que certos aspectos da realidade eram, por sua natureza, inalcançáveis pela ciência ou pela experiência. Huxley declarou que não tinha a pretensão de afirmar ou negar o que ele não poderia provar. Em outras palavras, enquanto o ateu diz não acredito, o agnóstico afirma não posso saber. Interessante notar que essas duas visões têm pontos de convergência e, ao mesmo tempo, de tensão. Ambas rejeitam a fé cega ou o dogmatismo, e ambas exigem uma análise racional do que pode ou não ser conhecido. No entanto, enquanto o ateu opta pela negação como uma conclusão racional baseada na falta de evidências, o agnóstico se refugia no terreno da dúvida, evitando conclusões definitivas. Em um contexto acadêmico, histórico, crítico, essas visões não são apenas formas de pensar, mas também reações a uma história de controle religioso sobre o pensamento. Durante a Idade Média, por exemplo, ideias que desafiavam a crença em Deus eram condenadas pela Igreja, e isso foi uma das sementes do pensamento crítico que mais tarde se desenvolveu. Mas até onde essas visões realmente divergem? Será que ateus e agnósticos estão em oposição completa? A visão acadêmica sobre o tema sugere que, em vez de antagonistas, ateísmo e agnosticismo são como duas faces de uma mesma moeda.
Pensadores críticos como Bertrand Russell e Richard Dawkins observaram que ambas as posturas partem de uma insatisfação com a ausência de provas sólidas sobre Deus e que, de certo modo, caminham juntas na busca pela verdade. Pense na seguinte questão: será que estamos programados para buscar respostas definitivas? A ciência sempre procurou respostas concretas, mas, no fundo, há questões que podem nunca ter respostas. Isso é exatamente o que o agnosticismo defende, a impossibilidade de conhecer certas verdades definitivas. E é por isso que o agnosticismo se torna uma opção interessante para aqueles que, mesmo desejando conhecer a verdade, reconhecem as limitações humanas. Por outro lado, o ateísmo rejeita essa postura de dúvida, argumentando que não é necessário esperar pela prova de algo que não possui nenhuma evidência para ser aceito. Essa dualidade entre o ateísmo e o agnosticismo pode ser vista como uma tensão entre a razão e a limitação do conhecimento humano. O agnóstico, ao afirmar que não podemos saber, questiona o próprio ato de buscar respostas definitivas sobre Deus, enquanto o ateu afirma que a ausência de provas já é prova suficiente para a negação. Neste ponto, surge uma questão fundamental. Se não podemos saber tudo, devemos simplesmente aceitar a incerteza ou negar aquilo que não compreendemos? É uma questão complexa, que nos coloca diante de uma verdade desconcertante sobre nossa natureza. Será que somos capazes de conviver com o mistério? Ateus frequentemente argumentam que negar Deus não é o mesmo que aceitar o vazio existencial, mas sim um convite para buscarmos sentido e propósito naquilo que conhecemos e naquilo que podemos construir em sociedade. Para eles, a ausência de um Criador não significa a ausência de ética, de sentido ou de humanidade. Os agnósticos, por sua vez, olham para essa questão de outra forma. A incerteza sobre a existência de Deus é para eles um convite para aceitar a humildade diante do que desconhecemos. Muitos agnósticos consideram que, ao deixar de lado a busca por uma verdade absoluta, somos livres para explorar o mistério da existência com uma mente aberta e sem preconceitos. Em última análise, o agnosticismo sustenta que há beleza no desconhecido e que, ao aceitar que não sabemos, podemos ter uma experiência mais profunda e contemplativa da realidade. Agora que começamos a explorar essas duas visões, pergunto: como você pessoalmente lida com essas perguntas? Você acredita que é possível saber tudo ou aceita que o desconhecido faz parte da experiência humana? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe com a gente. Fique atento, pois no próximo trecho vamos aprofundar ainda mais essa análise, explorando as origens históricas e culturais que moldaram o ateísmo e o agnosticismo. Vamos olhar para a influência de filósofos e cientistas que, ao longo dos séculos, definiram o pensamento crítico e secular. Continue com a gente e prepare-se para descobrir mais. Como vimos, o ateísmo e o agnosticismo surgem de questionamentos profundos sobre a existência e o papel de um ser divino. Mas para entender plenamente essas visões, é essencial analisarmos as raízes históricas e culturais que ajudaram a moldá-las. Muito antes do surgimento dos conceitos modernos de ateísmo e agnosticismo, filósofos e pensadores já questionavam as verdades estabelecidas pelas religiões. Se voltarmos ao mundo antigo, por exemplo, vemos que filósofos gregos como Protágoras, no século V a.C., já introduziam questionamentos que tocavam na dúvida sobre a existência de deuses. Protágoras afirmava que, quanto aos deuses, não posso saber se existem ou não, pois a questão é obscura e a vida humana é curta demais para compreendê-la. Essa declaração mostra um pensamento que podemos considerar precursor do agnosticismo, pois já introduzia a ideia de que certos conhecimentos estão além da capacidade humana. Esse tipo de pensamento era radical para a época e teve repercussões profundas na filosofia ocidental.
Séculos depois, durante o Iluminismo europeu, essa dúvida se intensificou. Filósofos como David Hume e Immanuel Kant desafiaram as concepções religiosas tradicionais, alegando que a razão e a experiência empírica eram os únicos meios válidos de conhecimento. Hume, por exemplo, questionou abertamente os argumentos a favor da existência de Deus, criticando a visão de que o universo teria um Criador como explicação. Para Hume, as crenças religiosas eram, em grande parte, um produto do medo humano e da necessidade de explicações para fenômenos inexplicáveis. Kant, por sua vez, afirmou que, mesmo que Deus exista, ele estaria além de qualquer entendimento humano, pois nossa mente é limitada na compreensão da realidade absoluta. Nesse ponto, Kant aproxima-se do agnosticismo ao sugerir que Deus, se existir, seria um conceito inacessível à razão humana. Com o avanço do Iluminismo, a sociedade europeia começou a se distanciar cada vez mais das explicações religiosas sobre o universo e a adotar uma visão mais secular, especialmente nas classes mais instruídas. Esse período foi fundamental para o desenvolvimento do pensamento ateísta. No século XIX, o surgimento da teoria da evolução de Charles Darwin e as descobertas científicas que mostravam um universo natural e autossustentável ofereceram explicações que não dependiam de uma intervenção divina. Com isso, o ateísmo ganhou força, passando a ser visto como uma postura racional e embasada cientificamente. Ao mesmo tempo, o agnosticismo se consolidava como uma posição alternativa à certeza ateísta. Na época, Huxley, cientista e defensor do pensamento crítico, questionava tanto a certeza da religião quanto a certeza do ateísmo, afirmando que uma postura verdadeiramente científica não poderia ignorar a limitação do nosso conhecimento. O agnosticismo de Huxley era uma resposta tanto aos crentes quanto aos ateus e propunha que ninguém deveria afirmar com certeza aquilo que não poderia provar. Essa discussão filosófica e científica do século XIX marcou um ponto de virada no debate sobre o divino, gerando uma cisão significativa entre aqueles que rejeitavam a fé em um ser superior e aqueles que aceitavam o mistério como um princípio fundamental da existência. Desde então, o ateísmo e o agnosticismo se tornaram posicionamentos frequentes entre intelectuais, cientistas e pensadores críticos, muitos dos quais influenciaram o mundo contemporâneo. No século XX, nomes como Bertrand Russell e Carl Sagan deram continuidade a essa linha de raciocínio. Russell, filósofo e matemático britânico, defendia que, na ausência de evidências claras sobre a existência de Deus, a postura mais racional seria o ateísmo. Em seu famoso ensaio, Por que não sou cristão?, Russell argumenta que, assim como não acreditamos em fadas ou no Papai Noel pela falta de provas, também não deveríamos acreditar em Deus. No entanto, ele reconhecia o valor do agnosticismo, especialmente em questões onde o conhecimento humano ainda é limitado. Para Russell, o agnosticismo era uma expressão de humildade intelectual frente ao desconhecido. Carl Sagan, por sua vez, também abordou o tema com uma visão crítica, mas se inclinava mais para o agnosticismo. Ele dizia que a ausência de evidência não é a evidência da ausência, ou seja, o fato de não termos provas de um Criador não significa que ele não possa existir. Sagan, assim como Huxley antes dele, via a ciência como uma ferramenta para explorar o universo e compreender suas leis, mas alertava sobre as limitações do que podemos saber. Para ele, manter uma postura de ceticismo saudável e de abertura ao desconhecido era essencial para o progresso do conhecimento humano. Agora, observe como essas figuras históricas apontam para uma questão central: a dúvida. Enquanto o ateísmo representa a certeza de que não existe um Deus, o agnosticismo vê a dúvida como um componente essencial. Será que é melhor viver com a certeza ou com a dúvida?
Será que aceitar o mistério nos torna mais livres ou mais inquietos? Essas são perguntas que não possuem respostas simples e que tocam em questões profundas da nossa experiência de vida. Essa dicotomia entre certeza e dúvida também nos leva a uma reflexão sobre o papel da fé e da razão na vida humana. O agnosticismo, ao adotar a dúvida como princípio, abre espaço para um tipo de humildade diante do desconhecido. O ateísmo, ao contrário, rejeita essa incerteza como um convite à inação e à aceitação do que não é necessário. É uma postura que valoriza a busca ativa por respostas baseadas na razão e nas evidências. Os ateus argumentam que a ausência de provas é, em si, uma razão suficiente para rejeitar a crença em um ser superior. Mas será que essas visões são mesmo irreconciliáveis? Pensadores como William James, filósofo e psicólogo norte-americano, sugeriram que tanto o ateísmo quanto o agnosticismo representam formas diferentes de lidar com a incerteza e a ansiedade existencial. James argumentava que, para alguns, a necessidade de uma resposta é tão grande que eles optam pelo ateísmo como um modo de alcançar a paz interior. Outros, no entanto, preferem o agnosticismo por acreditarem que viver na dúvida é mais fiel à realidade humana, que é, por natureza, limitada e misteriosa. O que você pensa sobre isso? Acha que é possível encontrar uma posição intermediária entre a certeza e a dúvida? E será que é realmente necessário escolher entre elas? Compartilhe suas ideias nos comentários e vamos continuar refletindo juntos. A seguir, vamos explorar como essas duas visões impactam a ética, o sentido da vida e a forma como encaramos a morte. Afinal, quando retiramos a ideia de um Deus, o que resta? E como o agnosticismo lida com a incerteza sobre a vida após a morte? Esses são temas que atingem diretamente nossas emoções e mexem com nossos valores mais profundos. Chegamos a um ponto delicado e fascinante de nossa discussão. Como o ateísmo e o agnosticismo influenciam nossa visão sobre o sentido da vida, a ética e a forma como encaramos a morte. Essas são questões que nos atingem em um nível pessoal e emocional e nos fazem refletir sobre nossos próprios valores e nossa relação com o desconhecido. Vamos começar com o ateísmo. Para muitos ateus, o sentido da vida não depende de uma entidade divina, mas é construído por cada pessoa de acordo com suas experiências, relacionamentos e realizações. Sem um Criador que impõe um propósito, o indivíduo se torna o autor de seu próprio significado. Esta visão é defendida por filósofos existencialistas como Jean-Paul Sartre, que afirmava que a existência precede a essência. Em outras palavras, não nascemos com um propósito pré-definido. Somos nós que, através de nossas escolhas e ações, criamos nosso propósito. Essa perspectiva oferece uma liberdade que, ao mesmo tempo, pode ser assustadora. Se não há um destino traçado por uma força superior, tudo o que somos e fazemos depende de nossas decisões e da nossa responsabilidade. Essa liberdade radical é um aspecto essencial do ateísmo e pode levar a uma vida de busca contínua por sentido. O ateu, portanto, busca viver com autenticidade, assumindo a responsabilidade plena por suas ações e valores, sem atribuí-los a uma vontade divina. No entanto, é comum que se pergunte, sem um Deus, de onde vem a ética? Muitos ateus argumentam que a ética é um produto da razão e da convivência humana. Desde a antiguidade, filósofos como Aristóteles já defendiam que a moralidade não precisa estar ligada à religião, mas sim à busca pelo bem-estar coletivo. No pensamento ateísta contemporâneo, figuras como Peter Singer, filósofo australiano, defendem que a moralidade é guiada pela empatia e pela racionalidade, e que podemos construir sociedades justas e compassivas sem a necessidade de crenças sobrenaturais. Singer
propõe o conceito de altruísmo eficaz, que sugere que devemos agir para reduzir o sofrimento e aumentar o bem-estar do maior número possível de seres sencientes. Esse princípio ético baseia-se na razão e na compaixão, não em uma moralidade imposta por uma autoridade divina. Por outro lado, o agnosticismo encara a questão do sentido da vida e da ética de maneira diferente. Se o agnóstico admite que a existência de Deus é incerta, ele também abre espaço para uma ética que não depende de dogmas ou certezas absolutas. Para o agnóstico, o sentido da vida pode estar justamente em aceitar as limitações do nosso conhecimento e abraçar o mistério. Isso não significa uma vida sem propósito, mas sim uma vida construída com humildade diante do desconhecido. Muitos agnósticos veem valor em práticas e tradições espirituais, não porque acreditam em uma verdade absoluta, mas porque essas práticas oferecem uma conexão profunda com o que é sagrado para o ser humano. Um exemplo interessante é o conceito de sagrado secular, defendido por pensadores como Albert Einstein, que se considerava agnóstico e via no universo uma ordem que ele considerava maravilhosamente misteriosa. Para Einstein, essa sensação de maravilhamento era o mais próximo de uma experiência espiritual que ele podia ter, sem que isso significasse uma crença em Deus. Esse tipo de sentimento é compartilhado por muitos agnósticos que encontram sentido na contemplação da natureza, nas relações humanas e no mistério da existência, mesmo sem precisar de uma resposta definitiva sobre a existência de Deus. Agora, a questão da morte, talvez o ponto mais sensível em toda essa discussão. Ateus e agnósticos têm visões distintas sobre como lidar com a finitude da vida. Para o ateu, a morte representa o fim absoluto. É o fim da consciência, e, portanto, não há uma vida após a morte. Essa visão, embora desafiadora, leva muitos ateus a valorizarem intensamente cada momento de suas vidas, sabendo que esta é a única oportunidade que têm para viver, amar e realizar seus sonhos. A morte, para eles, não é motivo de desespero, mas sim uma razão para aproveitar ao máximo a experiência de estar vivo. Carl Sagan, que também se inclinava para uma visão agnóstica, costumava dizer que somos todos feitos de poeira estelar, sugerindo que, mesmo após a morte, nosso corpo retorna ao cosmos, completando um ciclo natural. Para ele, essa era uma visão reconfortante, pois significava que, de alguma forma, continuávamos a fazer parte do universo, mesmo que não houvesse uma vida consciente após a morte. Esse tipo de pensamento, que mistura o ateísmo com o agnosticismo, é comum entre aqueles que buscam uma forma de lidar com a morte sem precisar de uma crença em um além. Para os agnósticos, a incerteza sobre o que acontece após a morte pode ser tanto um fardo quanto um alívio. Sem a necessidade de definir uma verdade sobre o pós-vida, muitos agnósticos preferem focar em viver de maneira ética e significativa no presente, independentemente do que possa acontecer após a morte. Ao aceitarem o mistério, eles se sentem livres para criar uma vida que valorize a conexão humana, a busca pelo conhecimento e o respeito pela natureza, sem precisar responder definitivamente a todas as perguntas existenciais. A visão histórica crítica da Bíblia também nos oferece insights sobre essas questões. Nos textos bíblicos, a morte é frequentemente vista como uma passagem, um evento que leva a um além. No entanto, estudiosos bíblicos contemporâneos apontam que essa visão de uma vida após a morte nem sempre foi central na tradição judaica original. Segundo eles, conceitos como o céu e o inferno foram incorporados posteriormente e influenciados por culturas vizinhas, como a persa e a grega.
Para muitos críticos e estudiosos, esses elementos de vida após a morte podem ter sido construídos para oferecer conforto ou para fortalecer o controle social através da promessa de recompensa ou punição. Aqui vemos uma conexão interessante com o pensamento agnóstico, que questiona a necessidade de respostas definitivas para além da experiência humana. Enquanto a visão tradicional religiosa oferece uma resposta clara sobre a vida após a morte, o agnosticismo prefere deixar essa questão em aberto, aceitando que talvez nunca possamos saber. Esse contraste nos convida a refletir. Será que precisamos de respostas definitivas sobre o além para viver uma vida plena e significativa? E quanto a você, como encara a ideia da morte? Acha que é necessário acreditar em uma vida após a morte para encontrar sentido na vida? Compartilhe conosco nos comentários e continue acompanhando. No próximo e último trecho, vamos abordar uma questão final e essencial, uma que poderá desafiar nossa compreensão sobre ateísmo, agnosticismo e suas implicações. Afinal, onde o conhecimento humano encontra seu limite? Chegamos à questão central, aquela que toca a essência tanto do ateísmo quanto do agnosticismo. Até onde podemos realmente chegar com o conhecimento humano? Qual é o limite da nossa compreensão? E será que temos, como espécie, a capacidade de responder a todas as perguntas? Desde o início dos tempos, a humanidade busca respostas. Queremos entender de onde viemos, por que estamos aqui e o que acontece depois da morte. As religiões, a ciência e a filosofia têm tentado fornecer essas respostas, cada uma a seu modo. No entanto, o ateísmo e o agnosticismo representam abordagens que desafiam a certeza. Para o ateu, a ausência de provas sobre a existência de um ser divino é motivo suficiente para rejeitar essa crença. Para o agnóstico, a ausência de certeza é razão para adotar a dúvida como princípio. Pensadores modernos, como o físico Stephen Hawking, acreditavam que a ciência poderia um dia responder todas as perguntas fundamentais sobre o universo. Em seu livro, Uma Breve História do Tempo, ele dizia que, se conseguíssemos encontrar uma teoria unificada, entenderíamos a mente de Deus, uma metáfora para o conhecimento absoluto. No entanto, mesmo Hawking admitia que a ciência, até o momento, ainda não conseguiu decifrar todos os mistérios do cosmos. Existe uma possibilidade real de que algumas perguntas nunca tenham resposta. Essa noção de limites do conhecimento é algo que o agnosticismo explora de maneira profunda. Enquanto o ateísmo rejeita a ideia de um ser divino por falta de evidências, o agnosticismo afirma que talvez nunca possamos saber. Isso não é uma simples admissão de ignorância, mas uma aceitação das limitações da condição humana. Essa postura leva muitos agnósticos a uma posição de humildade perante o universo, reconhecendo que a imensidão do cosmos e a complexidade da existência podem estar além do alcance da mente humana. Esse debate também encontra respaldo na história da filosofia e da teologia. O filósofo Immanuel Kant, no século XVIII, propôs que a mente humana tem limitações intrínsecas e que certas verdades são, por natureza, incognoscíveis. Para Kant, existe o noumeno, a realidade em si mesma que nunca poderá ser compreendida diretamente, e o fenômeno, que é a realidade que percebemos e interpretamos. Esse pensamento aproxima-se muito do agnosticismo, pois sugere que há uma camada da realidade que nunca será acessível a nós. Nossa experiência de vida é limitada ao que nossos sentidos e nossa mente conseguem interpretar. Assim, o que é verdade absoluta ou o que está além de nós permanece em grande parte um mistério. E aqui surge uma pergunta que toca no âmago de nossa discussão. Como podemos viver em paz, sabendo que algumas perguntas talvez nunca tenham resposta?
A incerteza é uma condição desconfortável para a mente humana, que naturalmente busca por ordem e compreensão. E, no entanto, a aceitação do desconhecido e a admissão das limitações do nosso entendimento podem ser, paradoxalmente, libertadoras. Para muitos agnósticos, essa aceitação é um convite para viver de forma mais consciente, focando na experiência presente e valorizando cada momento. O ateísmo, por outro lado, ao rejeitar a ideia de um Criador, valoriza profundamente o poder da razão e da ciência. Para os ateus, o fato de não termos todas as respostas agora não significa que não devemos buscar compreendê-las. Essa postura promove uma visão otimista sobre o potencial da ciência e da mente humana. Muitos ateus acreditam que, ao focar no progresso e na descoberta, a humanidade poderá eventualmente resolver até mesmo os mistérios mais complexos. Contudo, a história nos mostra que cada descoberta traz novas perguntas. A física quântica, por exemplo, nos mostrou que a realidade no nível subatômico é muito mais estranha e complexa do que podemos imaginar. Partículas subatômicas não seguem as leis da física clássica. Elas existem em um estado de probabilidade até que sejam observadas, desafiando nossa intuição e compreensão de causa e efeito. Esse tipo de descoberta leva muitos cientistas e filósofos a reconsiderarem o que significa entender a realidade e sugere que talvez o mistério faça parte da estrutura fundamental do universo. Ao encarar essa complexidade, ateus e agnósticos são confrontados com uma escolha: aceitar o mistério como um elemento da vida ou continuar buscando respostas sem garantia de alcançá-las. Para o ateísmo, a jornada em si é valiosa, e o processo de descoberta é o que define o valor da vida humana. Para o agnosticismo, aceitar a possibilidade de que algumas perguntas talvez nunca sejam respondidas não diminui a importância da busca, mas nos torna mais humildes e abertos a diferentes interpretações da realidade. No campo da crítica histórica e acadêmica à Bíblia, essa discussão também é rica. Muitos estudiosos, como Bart D. Ehrman e Elaine Pagels, analisaram os textos sagrados com um olhar crítico, questionando as tradições e as origens dos textos bíblicos. Eles argumentam que a Bíblia não foi escrita por testemunhas oculares, mas por pessoas que adaptaram histórias antigas, reinterpretaram mitos e, em muitos casos, politizaram a religião para fins de poder. Ehrman, por exemplo, defende que o Novo Testamento, como o conhecemos, passou por inúmeras edições, traduções e alterações, levantando dúvidas sobre sua autenticidade histórica. Esses estudos críticos não têm como objetivo destruir a fé, mas sim compreender as origens dos textos sagrados de forma racional e histórica. Eles nos lembram que a compreensão humana sobre o divino e o sagrado está sempre em transformação, e que nossos conceitos de verdade e espiritualidade também são, em grande parte, produtos da cultura e da época em que vivemos. Para o agnóstico, isso reforça a ideia de que o conhecimento humano sobre Deus é, no mínimo, incerto. Para o ateu, esses estudos históricos servem como argumento de que as religiões são criações humanas, carregadas de interpretações e limitações. No fim das contas, o ateísmo e o agnosticismo nos oferecem dois caminhos distintos para lidar com a complexidade e o mistério da vida. Um caminho, o do ateísmo, é o da busca contínua por respostas através da ciência e da razão. O outro, o do agnosticismo, é o da aceitação de que talvez não possamos compreender tudo, mas que ainda assim vale a pena buscar sentido e beleza na experiência humana. Se você chegou até aqui, compartilhe conosco o que mais lhe marcou neste vídeo. Qual visão parece mais próxima da sua? E quais são as perguntas que você acha que a humanidade jamais conseguirá responder? Queremos saber sua opinião. Por fim,
Se inscreva no canal e ative as notificações para continuar acompanhando nossas reflexões sobre temas instigantes e reveladores. Aqui, acreditamos que o debate e a troca de ideias são fundamentais para o crescimento e o entendimento mútuo. E se gostou do vídeo, compartilhe com quem possa se interessar por esses temas profundos. Na tela final, você encontrará recomendações de vídeos que exploram ainda mais essas e outras questões complexas sobre a história e a crítica acadêmica da religião.